Estamos aqui com mais um Café com Internet e eu sou Silvia Barros e ao meu lado Eliezer Malta. Vamos lá, vamos começar outro então, Vamos começar outro. Hoje com o oferecimento. de GS personalizados e EZ Comunicação, né? Como sempre, aí junto nessa nossa caminhada aí do podcast, né? Mas então, Silvia, ou para aqueles que querem ser mais íntimos, a preta, que vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre empreender, vamos falar sobre empreendedorismo, sobre as mentiras que nos contam quando a gente vai empreender, Nossa, e tem mentira, né, um Eliezer? monte. Eu gosto até de falar isso, né? A gente empreende aí há mais de 20 anos, né? Nós, na EZ Comunicação, enfim, o Mais de nosso 20 negócio anos juntos. juntos. Porque eu já empreendia antes e tu E também eu já também, empreendia já tenho antes. uma bagagem antes disso, né? E, Um e, DNA. e exatamente, né? Se a gente pensar, durante esses mais de 20 anos, aí, 22 anos só de EZ Comunicação, quantas empresas a gente já viu começar, quantas empresas a gente viu quebrar, terminar, né? E quanto a gente já viu repetirem várias mentiras que nos contam quando a gente vai empreender, né? Quantas coisas assim, eu até fiz eu separei aqui algumas mentiras, né? Que só para a gente trazer aqui, para a gente começar a falar, algumas mentiras que sempre nos contam sobre isso, né? Uma delas é faça o que ama e o dinheiro vem, né? Ou quem trabalha mais ganha mais. Cliente sempre tem razão. Essa é clássica, né? Todo mundo fala sobre isso. Empreender dá liberdade. Depois que a empresa cresce, os problemas acabam. Você precisa de muito dinheiro para começar. Marketing resolve qualquer empresa. E assim a gente tem uma lista gigante aqui. Eu não vou citar todas aqui porque a gente vai falar ainda sobre isso. Mas quantas coisas a gente escuta na hora que a gente vai empreender ou quando a gente está querendo começar um negócio, enfim, a gente escuta um monte de coisa que às vezes nos motiva. Quando a gente vai para a prática, a gente vê que não é bem assim, né? Eu vou te dizer assim, ó, eu já escolhi uma pra gente começar, Eliezer. Vamos embora. Do que empreender te dá liberdade, né? E daí as pessoas enxergam a gente como empreendedores, como se a gente não trabalhasse, né? Trabalhasse quando quisesse, curtisse praia quando quisesse, né? E a gente sabe que não é bem assim. E daí eu lembro de uma história onde nós tiramos umas mini férias de 15 dias, porque empreendedor não tira férias, né? Empreendedor tira folga. Eu tiro só um tempinho, né? É. E nós tiramos uma folga de 15 dias em Torres, lembra? Onde a nossa filha era pequena. E a gente recém tinha fechado um contrato com um cliente grande. Lembro disso. Lembra disso, né? Foi as férias, a folga mais traumatizante da vida da gente. Foi as férias que a gente mais trabalhou, né? Foi as férias que a gente mais trabalhou. Por quê? Porque como era um cliente novo, exigia uma dedicação muito grande inicialmente, e a gente passou aquela folga na piscina da pousada, Com, nos momentos de folga em com, que tu não estava trabalhando com o computador ligado o tempo o todo. tempo todo e respondendo e-mail e, enfim, pensando em campanha. Era aquele momento, aquela mistura de férias ou de folga com um trabalho junto. Então, era como se. Tem muita gente que fala, né, que a gente vai trabalhar, principalmente a gente que trabalha com internet, né, e hoje isso tem crescido cada vez mais, de pessoas trabalhando com internet, seja ela. A ah, questão da liberdade geográfica, né? Do trabalhar onde Exato. quer, aquela história. E isso tudo é muito legal, mas na prática, muitas vezes, tem algumas frustrações aí no meio do caminho, né? É o cliente que vai te mandar uma mensagem às 11 da noite, né? Ou num domingo que tu tá lá no churrasco com a família e tal, e tu tá recebendo um WhatsApp, enfim. Tem certas coisas que acontecem quando a gente está empreendendo, e agora cada vez mais forte essa questão da internet, porque a velocidade em que as coisas vão acontecendo não é a mesma velocidade do que era antigamente, que tinha um horário, né? Tinha aquela escala 6 por um que começava num horário para começar a trabalhar e terminava naquele horário. Claro que quem ainda trabalha como CLT, que trabalha ainda como funcionário, ainda tem essas regras
de horário, mas quem vai empreender, ele tende a acreditar que quando ele monta o negócio dele, ele vai ter muito mais liberdade de tempo, liberdade geográfica, e a liberdade geográfica até é uma verdade, mas liberdade de tempo nem sempre, né? E a falsa sensação, né, Eliezer, de que eu vou trabalhar menos, né, porque eu estou trabalhando para mim. Essa é a clássica. Vou escolher meu horário, só vou trabalhar ali dia de semana, das 2 às 5, e a gente sabe que não é, né? Principalmente quando a gente trabalha com internet, a gente tem a sensação de estar 24 horas trabalhando, né? E tá, né? E uma das mentiras que contam muito, agora tu falou aí de 24 horas, né? Uma das mentiras que contam muito é que a gente está ganhando dinheiro enquanto dorme. A gente já viu várias pessoas falarem assim, ganha dinheiro enquanto tu tá dormindo, e várias promessas, né, de pessoas que vão para a internet aí vender cursos, vender coisas com essa promessa de que, enquanto tu estiver dormindo a coisa está funcionando, está rendendo. Isso é verdade, de certa forma, mas assim como no lado online, isso acontece também no lado offline também, porque a empresa, mesmo ela estando fechada, ela continua ainda gerando ativos, as coisas continuam acontecendo, os anúncios continuam rodando, tudo continua acontecendo ali. E muitas vezes tu está vendendo num horário em que tu não está atuando ali diretamente na empresa. Mas a gente tende a achar que, agora eu montei um negócio, né? Montei um negócio online principalmente, montei um negócio, eu não preciso mais fazer nada e aquilo vai acontecer como uma mágica. E na prática isso não acontece. A gente está ali o tempo inteiro envolvido, é 24 horas, a gente está dormindo, mas está sonhando com o que a gente tem que fazer no outro dia, ou seja, o envolvimento ele é muito maior do que quem trabalha como CLT, como que tem aquele horário fixo e depois que termina aquele horário ele desliga do negócio, da empresa e vai curtir a vida dele. O empreendedor ele acaba não tendo mais essa parte, né? Sabe, Eliezer, que eu estava assistindo agora de manhã ah, um recorte de um podcast de um amigo da gente. Eu considero amigo, né? Porque a gente acompanhou um início dele e foi uma pessoa que sempre inspirou muito a gente, o Carlos Catuípe e Claro. a sua esposa Andrea, e ele estava colocando a diferença de conhecimento e sabedoria. E eu acho que o conhecimento, quando a gente abre o próprio negócio, assim, quando a gente resolve empreender, a gente tem, mas a sabedoria a gente vai adquirindo ao longo da caminhada. Então, assim, quando eu assisti esse recorte hoje, me trouxe uma reflexão do quanto a gente abriu uma empresa com conhecimento, mas o quanto que a gente, nesses 20 anos de jornada, a gente acabou adquirindo sabedoria para entender. Como tu mesmo citou, a gente acompanhou várias empresas que abriram, fecharam, né? Que não resistiram a uma pandemia também, que foi uma das coisas que a gente não citou. Mas, assim, conhecimento todos eles tinham. Agora, a sabedoria, nem todos, né? E vamos lá, e não é só o que a gente assistiu. A gente também, né? Quando a gente começou, como tu mesmo disse, a gente tinha o conhecimento. Mas talvez aquele conhecimento que a gente tinha ali era um conhecimento muito teórico e muito superficial. E a sabedoria a gente foi adquirindo e foi errando muito ao longo do caminho, né? E porque o conhecimento ele é fácil, tu vai ali, tu estuda, tu lê, tu aprende num curso, tu faz alguma coisa que tu adquire aquele conhecimento, faz uma faculdade, enfim, tu adquire aquele conhecimento. E aí, na teoria, quando tu vai colocar todo o teu empreendimento no papel, ele fica muito bonito, né? E eu costumo dizer isso que geralmente quando a gente vai montar um negócio, a gente faz muito aquela conta de padaria, né? Que é quanto eu vou vender, quanto eu vou faturar, quanto eu vou ter de despesa, e ali no papel a coisa fica linda, maravilhosa. E aí a gente fica pensando assim, tipo, vou empreender e eu vou ganhar X mil reais por mês, aquilo vai ser fantástico para mim, eu vou ter tempo, eu vou ter liberdade, eu vou fazer a hora que eu quiser. E quando a gente vai para a prática, que vai adquirir a sabedoria, a gente vê que as coisas não funcionam da mesma forma. Coisas acontecem no meio do caminho por falta de sabedoria, a gente tem o conhecimento, mas por falta de sabedoria, coisas acontecem que a gente se perde, né?
sabe que ele coloca que a sabedoria é a parte prática, né? Mas eu, pensando nisso, na realidade, se a gente analisar, a sabedoria também vai muito além da prática do conhecimento, né? Porque a gente tem o dia a dia da resiliência, o dia a dia da constância, que, claro, também são conhecimentos adquiridos, mas a gente sabe muito da teoria desses Exato. itens que são tão essenciais para o empreendedorismo, né? Principalmente a resiliência, porque a gente sabe o quanto o caminho é longo até chegar aonde a gente quer, né? E aí, durante esse período em que a gente vai adquirindo a sabedoria, né, que a gente tem aquele conhecimento, vai adquirindo a sabedoria, e durante esse período a gente começa a escutar muitas outras mentiras no caminho, né? E, e às vezes as mentiras elas vêm daquelas pessoas que estão mais próximas. Não é que seja uma mentira, mas aquelas frases, aquilo que eles vão nos colocando, faz com que a gente acredite numa coisa que na prática não acontece, né? Por exemplo, que nem ali eu estava citando naquela listinha ali do cliente sempre tem razão. Agora eu te pergunto assim, tu que já lidou com muitos clientes, enfim, o cliente ele sempre tem razão? Não. Inclusive, eu acho que muitas vezes a gente precisa demitir clientes, porque Justo, são clientes que muitas vezes nos consomem tanto que que não vale não, a pena. que não vale a pena o que pagam, né? E são clientes que a gente está vendo que a gente está com uma dedicação, mas que não está aproveitando para ter um crescimento efetivo com o trabalho da gente. E aí, como tu mesmo disse, né? Muitas vezes o que a gente está fazendo para eles, o trabalho que a gente está desenvolvendo para eles, além de eles nos consumirem muito e não valer a pena financeiramente, não valer a pena o desgaste de tudo isso, a gente acaba não gerando o resultado em que deveria gerar para aquele cliente. Então ele acaba sendo um cliente ruim das duas formas. Uma porque nos consome muito e outra porque a gente não consegue gerar aquilo que deveria gerar para aquele cliente. Seja ele por N motivos, né? Para o cliente não nos ajudar com a parte dele. Né? A gente que trabalha com marketing, a gente vê muito disso, que o cliente chega até a gente ele querendo mais clientes. E a gente vai lá, faz uma campanha, faz um marketing todo bonitinho para ele, leva os leads para ele, entrega o potencial cliente para ele em escala, com bastante gente ali para ele fazer a venda, mas o interno dele, do negócio dele, por falta de sabedoria talvez, ele não consegue converter. E aí ele coloca a culpa onde? No marketing, porque a gente não está trazendo o lead para ele, ou porque é pouca quantidade e ele não está conseguindo converter lá no final. Então, às vezes, a gente não gerar esse resultado para ele, ele acaba sendo um cliente ruim por ele não estar fazendo a parte dele. A gente fez a nossa, ele não fez a parte dele. E aí talvez seja um cliente que não tenha razão, porque os argumentos que ele usa para a gente que está fazendo aquele trabalho para ele não são argumentos concretos e ele não tem razão. Então, às vezes, é preferível a gente não ter esse cliente, não trabalhar com ele e trabalhar com clientes que a gente consiga gerar de fato o resultado e que ele tenha um resultado. E esse é o cliente bom, né? Inclusive, assim, ó, uma das mentiras que eu adoro, né? Que eu já ouvi muita do tipo, ai, mas vocês nem trabalham, né? Porque as pessoas acham que se tu trabalha home office, tu não sai de casa, ou tu não tem um horário a cumprir, tu não trabalha. Tu tá passeando ou tu tá só navegando, vendo rede social, né? Então, assim, isso é uma das coisas que a gente escutou muito, né, lá nos primórdios, quando a gente começou, do tipo, ué, férias? Mas por que férias se vocês nem Nem trabalham? trabalham. E a gente sabe que girava 24 horas, às vezes, em cima de cliente, em cima de situações que a gente buscava resolver sem ter, ter que mostrar os bastidores, né? Mas o palco da gente agora é como se a gente não trabalhasse. E é muito comum isso, né? E isso acontece até hoje, né? Se a gente pensar assim, acontece até hoje. Muitas vezes até dentro de casa, né? Porque às vezes a gente olha um para o outro e diz assim, o que está fazendo? Parece que a pessoa não está produzindo, porque ela talvez esteja olhando uma rede social,
E às vezes a gente não entende, principalmente assim, quem olha de fora não entende que, por exemplo, eu estar olhando uma rede social, tá ali dando scroll na minha rede social, é porque eu estou buscando material, eu estou buscando informações para eu gerar uma nova campanha, ter uma ideia, enfim, eu estou exercitando minha criatividade ali, usando aquela rede social para isso. Mas quem olha de fora parece que isso não é trabalho. Parece que estou só me divertindo ali, né? O ócio criativo, né, Eliezer? Exato. E aí a gente vai tendo outras mentiras que vão se encaixando no meio. E o pior de tudo são as mentiras que a gente escuta, são as mentiras que a gente cria na própria cabeça, né? Essas são as piores, porque essas é que fazem a gente desacreditar do negócio ou acreditar em algo que não funciona. Então a gente vai criando mentiras e a gente vai escutando muita coisa. Na própria internet mesmo, a gente vai escutando de alguns gurus, de alguma coisa assim. Ah, porque aquele guru, ele toma banho de banheira gelada e ele está milionário. E aí eu passo a tomar banho de banheira gelada achando que isso que vai me trazer o dinheiro, que isso vai me trazer resultado. E a gente sabe Esse, que esse nunca vai ser meu caso. mas a gente vê muito isso acontecer, né? E, e o mais interessante, assim, né, nessa nossa jornada toda, como a gente já falou aqui, que muitos chegavam na nossa agência com as ideias fantásticas. E aí eles iam desenvolvendo essa ideia para a gente entender sobre o negócio deles e tudo. E aí a gente começava a perceber um padrão que eles mesmos iam criando essas mentiras na cabeça deles. E aí, por mais que não pudesse a gente não pudesse dizer para ele que isso não ia funcionar, a gente tinha que escutar e conduzir a conversa de outra forma para mostrar para ele que aquilo não ia funcionar daquela forma, ia funcionar de outra. E desconstruir essas mentiras, né, que acaba eles mesmos criando na cabeça deles, né? E isso fazia com que tinha um desgaste muito grande. Então quem trabalha com quem tem quem vai empreender, quem trabalha com serviço, que era o nosso caso, né, na agência, trabalhava com serviço, isso Trabalhava e e trabalha, né? trabalha, mas enfim, uh, isso é um desgaste muito grande para a gente desconstruir isso com o cliente. E na maior parte das vezes funciona, mas naquelas partes menores que não funciona, é onde a gente entra que às vezes é necessário a gente demitir o cliente, mesmo antes de ele se tornar cliente, né? Assim, ah, isso aqui não é o teu momento, não é para te fazer isso comigo. Tu primeiro precisa passar por outras etapas para depois entrar nesse nicho. E uma outra coisa que é muito interessante, que a gente viu ao longo do tempo aí acontecer diversas vezes, são pessoas querendo empreender para gerar um emprego para si próprio. Né? Ele tem aquela sensação de que assim, vou montar o meu negócio, vou ganhar muito dinheiro, vou ter tempo para fazer o que eu quero, vou poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser, trabalhar quando eu quiser. Quando a gente sabe que, na verdade, o empreendedor não acontece isso, mas ele na verdade, ele está querendo criar um emprego para ele mesmo. E aí ele cria toda uma empresa, centraliza tudo nele, que ele precisa fazer tudo, e aí ele trabalha 24 horas por dia e ele ganha menos do que se ele estivesse trabalhando como CLT, se ele estivesse trabalhando para alguém. Né? Porque lá, pelo menos, ele trabalhando para alguém, ele tem o horário dele, recebe aquele salário fixo ali, aquele ordenado dele ali, e ele administra a vida dele com aquele ordenado. O empreendedor, Ordenado é forte, né? É ordenado é velho, coisa né? de velho, né? Mas ele administra aquele dinheiro dele da forma que ele consegue. Quando ele vai empreender, ele vê que ele é o último a receber, ele é o que mais trabalha dentro do negócio e ele é o último a receber. Ele tem que pagar os fornecedores, ele paga os funcionários, ele paga toda a estrutura, ele paga tudo. E se sobrar alguma coisa, ele fica para ele. E logo no início de negócio, a gente sabe que geralmente não sobra nada, falta muitas vezes, né? A gente tem que se capitalizar de outra forma para que o negócio continue rodando. E aí a gente entra na questão da resiliência, como tu falou, que o empreendedor ele começa o negócio e ele desiste muitas vezes, ou ele quebra o negócio dele justamente quando falta resiliência, por todas essas mentiras que ele acaba acreditando ao longo da jornada, né? Uma das coisas também, aliás, que eu estava agora refletindo com a tua fala, é que a gente precisa ter uma mentalidade empreendedora, né? Muito. Porque o autoconhecimento,
ele sempre é essencial em qualquer função. Eu sempre tive uma mente empreendedora, mas trabalhei um bom tempo da minha vida como CLT. Atualmente estou como CLT, mas mesmo como CLT, eu também acabo empreendendo aonde eu estou. E o que eu vejo é a questão da mentalidade realmente. As pessoas não têm uma mentalidade empreendedora. Acham que é simplesmente assim, vou fazer meu negócio. E eu acredito que a dificuldade maior é do tipo, tu trabalhou a vida inteira como CLT. A vida inteira tu teve um salário fixo. E agora, resolvi que me aposentei e vou ter o meu próprio negócio. E as coisas não funcionam, porque quando tu era CLT, tu não tinha esta mentalidade empreendedora e tu não desenvolveu essa mentalidade empreendedora ao longo da tua caminhada. E interessante isso, né, que tu tá falando. E agora pensa assim, pensa comigo aqui. Se eu começo uma jornada, e eu costumo dizer isso com frequência, né, que a melhor forma de tu adquirir uma mentalidade empreendedora e de tu adquirir conhecimento, sabedoria, não o conhecimento teórico, mas tu adquirir sabedoria, a melhor forma é tu começar trabalhando para alguém, porque tu acaba aprendendo com o dinheiro do outro, né? Eu gosto muito de dizer isso, porque a gente acaba aprendendo com o dinheiro do outro. Eu estou ali trabalhando, aprendendo com dentro de um negócio de uma outra pessoa, aonde o risco é da outra pessoa, não é meu, e ainda eu ganho para isso. Então esse é o momento em que eu devo adquirir a sabedoria, criar uma mentalidade empreendedora, para daí então eu me aventurar nesse mundo do empreendedorismo, né? E na maior parte das vezes a gente vê que isso não acontece, né? Os empreendedores, eles saem do CLT, não adquiriram sabedoria, simplesmente eles recebiam ordens e executavam aquelas ordens, e aí saem dali fazendo a continha de padaria, né? Fazendo a conta ali que, eu vou vender X, vou ganhar isso, vou fazer aquilo, vai acontecer de tal forma, e aí ele se arrisca nesse mundo de empreender. E aí é onde entra o grande problema, porque ele até tem o conhecimento, mas ele não tem a sabedoria. E aí ele não tem resiliência o suficiente para sustentar aquele negócio durante 2, 5, 10 anos, para daí então a coisa começar a fluir e realmente ele adquirir a sabedoria suficiente para tocar o negócio adiante, né? A gente sabe que quando a gente empreende, a gente vislumbra o cenário ideal, né? Sempre. A, o glamour do negócio próprio. Aí, assim, só para esclarecer, por que que eu estou CLT hoje, né, Eliezer? Porque a gente veio do Rio Grande do Sul, numa época em que a gente estava com a empresa numa quebra financeira, e a gente veio para Santa Catarina tentando, né, o sonho da vida nova numa outra cidade. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei que naquele momento eu precisava de segurança, de ter um, um salário fixo, né? Mas em nenhum momento eu deixei de empreender contigo. Então, assim, o estar CLT é paralelo ao estar empreendendo. Sim, Tanto que o podcast é um empreendimento nosso. E o mais interessante é que eu trago da minha postura CLT, né, do meu dia a dia CLT, muitos assuntos que acabam esclarecendo a nossa postura como empreendedor e vice-versa, porque eu também empreendo na minha vida CLT e eu entendo o quanto isso agrega no meu desenvolvimento pessoal, no meu desenvolvimento como ser humano, como empreendedora, como CLT mesmo, porque são ensinamentos que agregam na minha sabedoria, na minha resiliência. exato. Se tu pensar nesse cenário, né? ah, Pensa que hoje tu estar atuando dentro de uma instituição no qual tu está ali como CLT, tu está adquirindo sabedoria. O conhecimento teórico sobre aquele trabalho que tu está desenvolvendo ali, tu já tinha antes. Fez faculdade, fez pós-graduação, enfim, tu já tinha o conhecimento sobre aquilo. Mas pelo fato de tu não ter exercido aquilo antes, tu tinha
o conhecimento, a parte teórica. E aí tu foi trabalhar lá dentro, agora tu está adquirindo uma sabedoria sobre esse cenário. E, e essa sabedoria faz com que tu traga para dentro do empreendedorismo, porque são coisas que tu tá aprendendo ali, mas tu tá transcrevendo ela para dentro do empreendedorismo. E aí a gente vê que o nosso empreendedorismo ele acaba expandindo de forma mais tranquila, mais linear, justamente por adquirir essa sabedoria que talvez em algum momento tu não tinha tido ainda essa sabedoria dentro do próprio empreendimento, dentro da própria empresa nossa, mas tu não tinha essa sabedoria porque tu não estava atuando ali dentro, né? E eu gostaria de compartilhar, Eliezer, contigo, justamente que em todos os lugares que eu, digamos, circulei, tanto como empreendedora quanto como CLT, todas elas, o meu maior desafio nunca foi o conhecimento, né? O meu maior desafio sempre foi o lidar com as pessoas. Foi o acompanhar diferentes perfis, diferentes posturas, diferentes pontos de vista. Então, assim, hoje o que mais agrega na minha evolução, tanto profissional quanto pessoal, é o trato com pessoas. Perfeito. E de certa forma, esse trato com pessoas, como tu te refere aí, é, é uma coisa que é muito necessária em qualquer empreendimento, né? Vamos lá, vamos de novo, a gente sempre fala isso, né? Eu falo com frequência que pessoas compram de pessoas, né? CNPJ compra de CPF, né? Não, claro que dentro do mundo corporativo, CNPJ compra de CNPJ, ok, mas sempre tem uma pessoa por trás daquilo, né? Toda empresa precisa ter uma cara, ela precisa ter um CPF ali disponível, que aquela pessoa é o representante do negócio. Então não adianta só criar uma marca, né? A gente tem N exemplos aí que a gente pode, né? A Apple, a gente tinha Steve Jobs, a Microsoft, Bill Gates, a a Meta, né? O Facebook, lá, o Mark Zuckerberg, enfim, todos eles têm um CPF, têm uma cara ali. E é justamente isso, como tu diz, sempre lidando com pessoas, né? E aí a gente entra para o lado do marketing, da comunicação, e é uma coisa que eu sempre falo, que toda comunicação, ela gera um movimento. Então, só que essa comunicação, ela não é uma comunicação engessada, simplesmente de publicidade. Ela é uma comunicação daquela cara que representa a empresa. Se aquela pessoa que está representando a empresa tem uma comunicação forte, uma comunicação de autoridade sobre aquele nicho, sobre aquele assunto, isso vai transferir para a marca dele e a marca dele vai se tornar mais relevante em função do próprio CPF, em função daquela pessoa que está à frente ali, né? E para encerrar, Eliezer, eu te pergunto o seguinte: dentro de tudo que a gente ouve, né, de mentiras sobre o empreendedorismo, eu queria que tu me elencasse assim, ó, 3 mentiras que não tem como a gente engolir dentro do empreendedorismo. 3 mentiras. Tem uma lista grande, né, Só Léo? 3, Eliezer. Tem uma lista grande, mas vamos lá. Ah, uma que eu acredito muito é que empreender, a gente já falou sobre isso, que empreender vai me dar liberdade. Né? Ela é uma verdade por um lado, mas ela é uma mentira muito grande por outro. Porque quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa em liberdade como um geral. Vou ter liberdade de tempo, vou ter liberdade financeira, vou ter liberdade. Existe empreendedorismos que funciona, que a gente tem essa liberdade, mas ele não é uma liberdade total. É uma liberdade controlada, né? Controlada. A gente vai ter momentos em que a gente vai poder optar por não trabalhar, a gente vai ter dinheiro suficiente para fazer o que a gente quer, a gente vai poder ir para lugares onde a gente quer, mas só que isso é muito controlado, então não é uma liberdade total, não é simplesmente eu montei um negócio e agora Até vou porque, né, como diz o Peter Parker, com grandes poderes poder vem grandes grandes responsabilidades. responsabilidades. Outra mentira muito forte, que a gente também já falou aqui, é sobre os clientes, né? Que o cliente sempre tem razão. Eu discordo dessa frase que o cliente sempre tem razão, até porque a gente já falou bastante aqui sobre isso, mas o cliente, ele precisa ser o cliente
bom para o meu negócio. Se ele não for um cliente bom para o meu negócio, eu vou tender a colocar todo o meu negócio por água abaixo, justamente por querer atender qualquer cliente. Então a gente tem que selecionar muito bem quem a gente vai atender. Até porque é uma relação ganha-ganha, né, Eliezer? Exato. Ele tem que ser bom para os dois lados. Não adianta ser bom só para o cliente e não adianta ser bom só para mim. É que nem a gente falou ali, se eu não gero resultado para o cliente, aquele cliente não me serve. Eu preciso gerar resultado para ele. E do outro lado a mesma coisa. Se ele não me paga o suficiente que vale o meu trabalho, ele também não serve como cliente. Então a gente tem que aprender a demitir Até cliente. porque uma máxima que a gente sempre usou é que cliente que vem por preço, por Por preço preço vai vai. embora. Né? E a terceira, deixa eu pensar numa que seja forte, assim como eu disse, tem várias, né? Uma forte é empreender, talvez seja empreender para gerar o próprio emprego. Esse eu acho que é um dos erros maiores, assim. Que, claro, isso não é uma mentira que as pessoas dizem assim para ti, assim, tu vai empreender para gerar o próprio emprego. Mas é tu empreender com a expectativa de tu ser um empresário, de tu ter um negócio e que o negócio vai funcionar por si só. E quando, na verdade, tu centraliza tudo em ti e tu vira um escravo do teu próprio negócio. Então, quando tu vai com a mentira de que tu vai ter um negócio e isso vai ser uma coisa maravilhosa, e na verdade tu está centralizando tudo em ti, isso já não é um negócio, é um emprego que tu está gerando. Então, isso também é uma mentira de que tu vai conseguir montar um negócio e o negócio vai andar por si só. Negócio nenhum anda sozinho, né? E ainda agora eu vou arriscar o quarto, que é o mais, que talvez seja um dos mais fortes desses que eu citei, é que marketing resolve tudo. Eu acho que a pior mentira que possa existir. Eu vou montar um negócio, é só fazer marketing e vai resolver tudo. Não vai. Tá? Pode escrever que não vai. Se tu não tiver uma estrutura empresarial, uma estrutura do teu empreendedorismo bem sólida, não, tu pode fazer o marketing que tu quiser, ele vai funcionar durante um período, mas as chances são de que vai dar ruim e tu vai gastar mais do que tu ganha. Então, marketing não resolve tudo. Precisa de toda uma outra estrutura, de uma mentalidade empreendedora para poder a coisa funcionar. E aí o marketing vai auxiliar e vai escalar muito bem. Mas só o marketing não resolve. E dentro dessa mentalidade empreendedora, Eliezer, se nós pudéssemos destacar 4 características, tá? 4 situações que vamos elencar como sabedoria. 4 sabedorias para levar. Eu arrisco 2, tá? Uma é saber entender o outro, né? A empatia de se colocar no lugar do outro, no tratamento com pessoas. E outra seria a resiliência. São as 2 partes que eu vejo assim mais presentes na questão do empreendedorismo. Perfeito. Tá, As outras 2 ficam contigo. eu colocaria colocar a cara. Se mostrar como, como pessoa física, né? Se mostrar como pessoa que está à frente de um negócio. A gente pode observar isso em diversas empresas vamos pegar as empresas maiores. Geralmente a gente fica muito destacado quem é a pessoa por trás daquela empresa, por trás daquela marca. Então é necessário, né, na mentalidade, entender que a gente precisa botar a cara. A gente precisa se mostrar como a pessoa por trás daquela marca. E a outra, eu diria que eu acho que entra muito dentro dessa linha aí de resiliência e empatia, é, é, é saber que tu não consegue fazer tudo sozinho. Então, tu ter a mentalidade de que tu não vai dar conta de fazer, seja o empreendedorismo menor que seja. Tu vai montar uma empresa minúscula que só depende de ti, ao primeiro olhar. Mas tu vai ver que tu depende de outras pessoas. Então, entra dentro de tu entender, ter resiliência de segurar isso e ter a empatia de que tu precisa de mais pessoas para fazer a coisa Delegar acontecer. tarefas, né? Delegar tarefa. E às vezes é o seguinte, eu vou montar um negócio que só depende de mim, sei lá,
Vou dar um exemplo aqui, eu vou montar uma carrocinha de pipoca, só depende de mim, eu preciso só eu levar o carrocinha, fazer a pipoca e vender ele, só depende de mim. Mas não depende só de mim, depende do meu fornecedor, depende do clima, depende de pessoas comprarem de mim, depende de marketing, vai depender de pessoas para falar bem da minha pipoca, É ou uma seja, falsa ilusão, é né? uma falsa ilusão de que só depende de mim. Então, se tiver na tua cabeça e isso, ah, vai tender a funcionar muito melhor. E aí entra a questão também do network, né? Muita gente diz assim, para montar um negócio a gente precisa ter network. Concordo, tá tudo bem, ter network é muito bom, mas dependendo do network que tu tem que ter um network ah, muito alinhado com o teu negócio. Não é simplesmente, eu vou montar um negócio X e o meu network é de Y. As coisas não vão casar uma coisa com a outra. Então eu tenho que estar muito alinhado, me cercar de pessoas que estejam alinhado com aquele meu negócio. E aí a coisa vai fluir muito melhor. É a questão da ambiência, eu estar no ambiente certo, estar com pessoas certas para fazer o meu negócio funcionar de forma certa. E a gente podia ficar aqui horas e Horas e horas e horas. horas. Mas eu acho que a gente tem uns agradecimentos aí, né? Temos agradecimentos a GS Personalizados, né, que nos presenteou aqui com essas canecas maravilhosas aqui do nosso podcast, né? E até sugiro que vão lá conhecer O o trabalho. trabalho deles, é muito interessante, eles fazem um trabalho muito legal. E também a EZ Comunicação, que é a que nos traz até aqui, né? Que toda essa jornada a gente fala. E o legal da EZ Comunicação, que ela não é porque é nossa, né? Mas é uma agência de nome, uma agência que está no mercado há bastante tempo. E é legal que a gente fala também sobre as baixas dessa empresa, né? Que a gente teve muito grande, tivemos baixas, né? Hoje a gente está bem de novo, enfim, mas é uma empresa que ela é sólida, uma empresa que realmente atende a demanda e é uma empresa que a gente demite clientes, né? Então, por que a gente demite clientes? Porque a gente sabe o momento de cada cliente e a gente sabe se aquele cliente ele é conveniente para a gente gerar valor para ele, assim como ele gerar valor para a gente. Então, os agradecimentos aí fica para a GS É. Personalizados e a Z Comunicação. E eu arrisco a dizer que, como tu comentou agora, né, a gente fala das épocas boas, das épocas ruins, mas eu sou grata por cada momento da empresa, cada aprendizado que a gente teve, porque a gente sabe que o caminho que a gente percorreu, a gente só chegou até aqui por tudo que a gente passou, seja de bom ou de ruim. Então, assim, além da resiliência, eu acho que a gratidão também deve ser um Dos dos pré-requisitos. pré-requisitos para um empreendedor, né? E que as pessoas né, os nossos cafenautas aí que estão escutando esse episódio aqui, que estão pensando em empreender, tudo que a gente falou aqui não é para desestimular, até pelo Nunca. contrário, né? É para realmente a pessoa entender que ela precisa entender de determinadas coisas para montar o seu negócio e até que isso sirva como estímulo, né? Então eu deixo aqui aberto, né? Aqui nos comentários, seja no YouTube, no Spotify, onde a pessoa estiver nos vendo ou nos escutando, que coloque aí nos comentários, diga assim, eu quero empreender nisso, ou tem um negócio sobre isso, vamos trocar essa ideia junto aí para fazer as coisas acontecerem e melhorar cada vez mais o empreendedorismo aí no nosso país. E uma frase só para encerrar é que nunca estaremos preparados, 100% preparados. Eu acho que somos seres em construção e mesmo no empreendedorismo, por mais que a gente consiga visualizar todos os cenários bons ou ruins, a gente nunca estará 100% preparado. E esta é a parte incrível da vida, né? De sermos seres sempre em construção. Então, assim, fica o meu abraço nesse episódio. Acho que a gente se vê no próximo, né? Porque se deixar, a gente Vai falando aqui vai horas e falando, né, horas, né? Eliasa? Então, um abraço para todo mundo e nos vemos até o próximo episódio. Isso aí, um abraço e até mais.